Oi, gente, boa noite. Pode deixar aqui, tá ótimo. Muito bom ter vocês aqui com a gente mais uma vez. E tá aqui para fazer aquilo por que Jesus tem me chamado, né? Quando eu falo que maravilhoso nós estarmos juntos, porque não é nós, eu, Galego e Yudi, que estamos aqui na frente, os músicos que estão cantando, é nós, né? Hoje eu estava lembrando ali quando eu estava louvando a primeira vez que eu fui na igreja, né? Quando na vida eu imaginei que eu estaria ministrando a palavra. Nunca, gente, não passou isso na minha cabeça. E aí, hoje eu não preparei uma palavra para trazer para vocês, mas eu vim para falar sobre o que aconteceu lá em casa hoje. Tem tudo a ver com o que o Galego vai pregar e tem tudo a ver com o que eu estou falando, né? Quando eu falo que todos nós aqui somos chamados. Algumas pessoas que já vêm com a gente nessa caminhada e pessoas que hoje estão aqui pela primeira vez, todos estão sendo chamados por Deus para que a gente faça aquilo que Ele tem para fazer através da gente. Hoje, gente, acordei e aí eu já não ia ministrar, né, a palavra, e aí eu sentei na cama e o Galego estava estudando, né, o que ele ia falar hoje. E aí eu comecei a ler, e daí chegou no versículo e eu comecei a questionar aquele versículo e debater aquele versículo com o Galego me explicava sobre o versículo e eu questionava, mas e querendo entender. Aí eu liguei para o Bruno, para o pastor Bruno, comecei a perguntar e questionar e querer entender, e aí aquilo eu fui assimilando, foi entrando na minha cabeça e eu fui tendo entendimento do que o Senhor tinha para falar comigo. E aí durante a tarde eu vim pensando e aí eu vim conversando com o Galego, né? Gente, nós questionamos muito, né, sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos por que estamos passando por alguma coisa, por que aquilo aconteceu. E aí quando eu olho para essa situação, eu vejo assim que nada do que aconteceu hoje de manhã foi programado, né? Eu não programei acordar, ler aquele versículo e debater sobre aquilo com o Galego. Mas Deus já tinha programado isso para minha vida, né? Deus sabe de todos os nossos dias. Deus sabe quem coloca na nossa vida, sabe as situações pelo qual nós precisamos passar, as pessoas no qual Ele vai usar para falar da palavra dEle, para que a gente tenha entendimento e faça aquilo para que Ele nos chamou. E aí eu entendi, né, que Deus criou aquela situação para que eu parasse nessa palavra, para que eu tivesse esse entendimento, porque talvez se eu pensasse que eu acordaria e tivesse me planejado para estudar aquilo, não teria acontecido. Mas tudo acontece conforme a vontade de Deus. E aí eu te pergunto, né? Provavelmente você já deve ter cruzado alguma vez alguém na vida que você olha e fala assim: essa pessoa não tem jeito. Para essa pessoa aqui, posso orar, posso fazer o que eu quiser. Eu não vou nem falar sobre Jesus para ela, porque essa daqui não vai entender o que Jesus tem para falar. E podem acreditar que tudo que acontece na nossa vida não é para realmente nos satisfazer, e sim para a honra e glória de Deus. E quando eu falo isso é para que através da gente nós possamos testemunhar na vida do outro aquilo que Deus pode fazer. A minha vida é um exemplo, a vida do Galego é um exemplo, a vida do Yudi é um exemplo, a vida da Mila é um exemplo. E talvez vocês não saibam, né, toda a história da Mila completa, mas às vezes eu olho e falo: olha o que o Senhor é capaz de fazer. Uma pessoa que há pouco tempo atrás, se me permite falar um pouquinho, Mila, há pouco tempo atrás eles voltaram a namorar, que já namoravam, ela e o Yudi, e aí quando você olha para a vida dela, uma carreira perfeita, né, consagrada, vamos dizer assim, tudo que ela gostaria que tivesse acontecido estava acontecendo, com uma vida financeira estável, com fama, tudo mais, ela virar e renunciar tudo que ela tinha para viver o que Deus tem para a vida dela. Esse é o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Isso sim é aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Que nós possamos orar, que nós possamos entregar a nossa vida e a vida da outra pessoa. Muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas nós precisamos entender que Ele é soberano, que Ele tem a sabedoria para mudar todas as coisas, para mudar o ambiente. Talvez você esteja passando por algo na sua casa, com a sua família, com seu pai, com seu familiar, e olhe para aquela pessoa e fala: não, essa não tem jeito. Nós precisamos fazer o natural, porque o sobrenatural quem faz é Deus. Nós muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus, mas o que Ele quer da gente é simplesmente, gente, simplesmente que nós possamos falar
do amor de Deus, nós possamos falar aquilo que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas, e por isso que nos dá a oportunidade de viver algo novo, por isso que nos dá a oportunidade, uma segunda chance, vamos dizer assim, para que a gente viva e possa testemunhar na vida do outro. Você pode viver também, você vai viver, Deus vai te levantar, Deus vai tirar de onde você está. Por isso clama ao Senhor e não deixe de falar do amor de Deus. E é para isso que vocês estão aqui, para que vocês escutem a palavra, que vocês possam chegar em casa, que vocês possam chegar amanhã no trabalho de vocês, que vocês possam realmente falar daquilo que Deus tem enchido o coração de vocês, porque é para isso que vocês estão aqui. Eu tenho certeza que é para isso que Deus tem chamado vocês, para que vocês possam falar daquilo que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa. Você pode olhar aquela pessoa e falar: para essa não tem. Tem, porque Deus é soberano e sabe de todas as coisas. É isso, gente. Amor. Boa noite. Quem está aqui pela primeira vez? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês viram que aqui a gente tinha começado uma célula e dentro de uma academia, então a gente tenta cada vez deixar vocês mais próximos. A gente tenta adaptar os lugares, falar assim: vamos encontrar um jeito que fique perfeito para que todos se sintam parte disso, se sintam acolhidos. Para vocês terem uma ideia, a gente pregava descalço dentro de um tatame, todo mundo entrava descalço, ficava sentado, era mó barato. Eu gostava muito. Confesso que até do jeito que está aqui eu me sinto estranho, porque a gente estava acostumado a ir de um lado para o outro, as pessoas estavam ao nosso redor, a gente gosta de fazer no círculo, todo mundo ali, um ambiente um pouco diferente do que nós estamos acostumados, né? A maioria das vezes nós nos prendemos a padrões, nós queremos um padrão pré-formatado. É meu filho, e é assim. Imagina antes na academia como que era, você ia ver, ele estava escalando as grades do octógono, era muita festa. E isso que é legal, porque retrata nosso cotidiano. Às vezes nós vivemos uma vida completamente distinta e nós chegamos aqui, nós queremos ser outros. Nós chegamos aqui com ar de santidade, sentamos todo pomposo e lá fora nós somos pessoas completamente depravadas, pessoas que estamos cometendo adultério, pecados, nós estamos fazendo milhares de coisas que ninguém enxerga. Realmente eu estou olhando para vocês, todos vocês são belos, maravilhosos. Isso porque está sem máscara, tá vendo como Deus faz a gente enxergar as pessoas maravilhosas? Mas a questão não é isso, como eu me importo aqui dentro, é como eu me importo lá fora. A intenção nossa dessa célula, desse encontro que nós fazemos, é para trazer ensinamentos provenientes da Bíblia, para que vocês se adequem à realidade do mundo. Não adianta você chegar aqui: eu vou colocar minha roupa, melhor roupa, para isso e aquilo. Amém. Você quer fazer isso, ótimo, mas a questão é como você é lá fora. Não adianta você chegar aqui, você chega ali, se ajoelha, daí fala: nossa, que pessoa bênção, está ajoelhando, mas você faz isso na sua casa? Chega aqui, está louvando, sai gritando, mas na sua casa você faz isso? A nossa pergunta é essa. A nossa pergunta é trazer você para um relacionamento íntimo com Deus, não 2 horas com Deus. Vocês não vieram aqui encontrar a presença de Deus já está com vocês. Ainda que você não creia, Ele está cuidando da sua vida. Se você está vivo é porque Deus assim quis. Então compreendam que aqui, embora nós não sejamos uma igreja, tudo que nós vivemos é a palavra de Deus. Nós não temos intenção de trazer nenhuma novidade. Vocês estão trazendo novidade, é escuro, é isso ou aquilo. O ambiente pouco importa, porque antes pregavam em meio às montanhas. Nós podemos citar alguns pregadores antigos que pregavam em meio a multidões. Depois, a título de curiosidade, se vocês quiserem procurar, Charles Spurgeon, que viveu em meados de 1800, ele pregava a ponto de as pessoas começarem a atacar frutas neles, começarem a atacar pedras, acertar pedra neles, eles começarem a sangrar e continuarem a pregar. Eles não tinham a facilidade de ter um microfone, mas qualquer lugar para eles era um púlpito. Para nós também, nós entendemos isso. Não importa o lugar que nós estejamos, nós pregaremos a palavra. E não é a minha palavra, não é a palavra do Yudi, não é a palavra da Lise, é a palavra de Deus. A nossa intenção aqui, enquanto homens de Deus, é pregar a palavra de Deus. Nós não queremos
renovar o Evangelho. Nós queremos simplesmente trazer a palavra pura e genuína para pessoas que ainda não compreenderam o que é o genuíno Evangelho. Quem está vindo mais tempo, vocês sabem o quanto nós cobramos uma mudança lá fora. Por quê? Vocês escutaram a palavra, vocês têm sido direcionados pela palavra. A questão é quem vocês têm sido lá fora. Ah, galego, você está cobrando uma mudança minha? Estou. Por quê? O que você vem fazer aqui? Aqui não é um lugar de penitência, onde você ora 2 horas e você paga os seus pecados da semana passada. Aqui é um lugar do qual você se enche para que você não peque na próxima semana. Conseguem compreender a diferença? E nós estamos aqui como se fosse um Pix. Não Pix Pix de transferência, tá? Aquele Pix de quando você brincava de pega-pega que não estava valendo. Tipo, aqui o diabo não toca em mim, mas lá fora ele tem controle sobre a minha vida. Vai muito além de fazermos simplesmente um encontro para o nosso ego. Tanto que nós tentamos nos esconder ao máximo. A gente tenta ao máximo não tomar uma aparência do qual apague Deus. Nossa intenção é sempre se diminuir para que Ele cresça, como foi louvado aqui. Nós queremos que o Evangelho seja ecoado na vida de vocês. Nós não temos intenção de trazer simplesmente aquilo que nós vivemos. Nós temos a intenção de aplicar na vida de vocês aquilo que é necessário através da palavra de Deus. Mas isso não depende só de mim. Único e exclusivamente, claro, é Deus soberano. Mas a questão é o quanto as palavras estão penetrando o seu coração, o quanto o seu lado racional tem feito com que você tomasse uma direção diferente. Eu sempre cobro, leiam a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus. Não para que você seja um teólogo, mas para que você saiba quem você vai escutar. Muitos de vocês vieram de outras igrejas e ficam falando, nossa, mas eu não tinha lido isso. Perfeito, talvez outra pessoa tenha falado, mas você não tenha escutado. Talvez tenham falado realmente absurdos, porque hoje nós vemos os mais variados absurdos. Nossa religião virou algo completamente místico. O cristianismo se moldou ao padrão da sociedade. Nós somos um país muito novo dentro do Evangelho. Nós somos um país colonizado. Nós somos um país que trazemos marcas do passado. Então, nós criamos uma religião que nos agrada. Eu venho aqui, mas amanhã eu vou no centro espírita, depois eu vou numa cartomante e depois eu leio o meu signo. Estou mentindo? Essa é a realidade. Muitos de vocês amanhã vão acordar e vão ler o seu signo para verificar como que seu dia vai ser, como que sua semana vai ser. Por quê? Porque você veio de uma cultura assim. Só que nós não estamos aqui para proclamar a nossa cultura. Nós estamos aqui para proclamar o reino de Deus que está descrito nessas palavras. A palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse é a única verdade que nós temos enquanto seres humanos. O resto são apenas pontos de vista. Muitos de vocês talvez falem, ah, não existe verdade. Existe. Para quem é crente é essa. Eu tenho que me humilhar todos os dias diante da palavra, ainda que eu não concorde com algumas coisas. Tudo que está escrito aqui é a palavra de Deus. Nós estávamos falando do livro de Jonas e continuaremos. Quem aqui terminou de ler Jonas? Os 4 capítulos, levante a mão, por favor. Agradeço a sinceridade. Amém. Olha isso. Olha isso. É triste. É triste. Porque se perguntar do Big Brother, vocês vão saber. Se perguntar do que está acontecendo em outras áreas banais da nossa vida, vocês vão saber. Mas vocês não tiveram curiosidade. Eu me cobro, será que eu não tenho pregado da maneira correta? Será que eu não tenho falado de maneira do qual deveria? Mas a palavra me mostra que a minha obrigação é simplesmente pregar a palavra e orar para que Deus encarregue de levar até os seus corações. Se vocês não lerem, vocês não vão adquirir conhecimento. E o conhecimento de vocês serão rasos a ponto de tentar lembrar aquilo que eu falei. Vocês amanhã não vão lembrar do que eu falei. Talvez vocês lembrem daquilo que vocês sentiram. Mas das minhas palavras podem ser esquecidas. Então é necessário que vocês leiam e meditem
nessas palavras que vão trazer verdades absolutas que já estão gravadas em seus corações. Por isso que vocês vão olhar, meditar na palavra e falar assim: nossa, mas eu sou esse cara. Como a Alice acabou de mencionar, às vezes eu não quero pregar a palavra para alguém porque eu acho que essa pessoa já está entregue ao inimigo. Quantas vezes nós pensamos assim? Quantas vezes nós queremos adequar o evangelho a outras pessoas? Nós não merecíamos escutar o evangelho, mas Deus assim quis que nós hoje pudéssemos estar aqui em comunhão, o adorando e escutando a palavra dele. Em Jonas, para quem não estava aqui a semana passada? Amém. Nossa, nós temos muita rotatividade. Amém também. Mas é importante eu ter disciplina e constância. Porque se eu ficar ouvindo uma história picada, eu não vou conseguir criar uma linha de raciocínio. Alguém transforma o corpo indo uma vez na academia? Por que vocês querem fazer isso com Deus? Qual é a necessidade disso? Volto para minha primeira tese. Vocês estão vindo aqui brincar de pix, aliviar seu coração. Nós não temos um templo a ser adorado, nós somos templo do Espírito Santo. Nós não temos um lugar para ir, para ficarmos de joelho, subindo escadas de joelho, ou caminhando 10 horas para que nós sejamos santificados. Nós temos que escutar a palavra, para que a palavra penetre meu coração e eu seja transformado. Nós estamos indo por um caminho degradante. Amém que vocês vieram, mas por que não mantenham constância? Se vocês não tiverem constância na vida de vocês, tudo vai continuar indo a ladeira abaixo. As coisas que estão acontecendo de bom na sua vida, pode verificar. Vocês tiveram o quê? Constância e disciplina. Constância e disciplina faz parte da nossa vida. A constância significa eu fazer sempre. A disciplina está em eu fazer quando eu não tenho vontade. Eu não vou porque eu não estou com vontade de falar com Deus. Realmente, nossa carne é inimiga de Deus. Nós só sabemos reconhecer a Deus em meio às tempestades, em meio aos caos, como é mencionado em Jonas. É necessário que nós possamos mudar nosso pensamento. É necessário que a gente assuma compromissos. Você está assumindo compromisso com quem? Por que eu quero que vocês venham aqui com constância? É por minha causa? Não é por causa do seu filho. É por causa do seu neto. É por causa do meu filho. Porque amanhã seu filho vai estar brincando com meu filho. Que amizade meu filho vai ser para o seu filho, e que amizade seu filho vai ser para o meu filho. Sem constância nós seremos mais pessoas que não conhecemos a Deus, que criamos um Deus segundo a nossa vontade, vivendo no mundo, imaginando que nós estamos salvos. A salvação não pertence a vocês, a salvação pertence a Deus, mas a palavra de Deus está disponível para que vocês sejam transformados, que vocês possam escutar isso não como querendo, desculpa, eu sou chato, eu tenho consciência disso. Minha mulher vem falar comigo, falo para ela, mas tem coisa que está escrito, e ela fica brava comigo, porque eu falo, não, mas você tem que ler. Lê mais, ela, mas eu já li, mas lê mais. A palavra de Deus fala para meditarmos na sua palavra de dia e de noite, para ensinarmos nossos filhos no caminho do Senhor. Mas qual caminho você tem ensinado seu filho, sendo que você não conhece a palavra? É necessário conhecer a palavra, é necessário escutar palavras de advertência. Isso daqui não é uma palavra querendo punir vocês, mas é tipo um sinal de atenção. Como Jonas porventura se negou a fazer, mas no capítulo 3 e 4 ele fez. Nós temos que prestar atenção. Eu falo isso com dores no coração, mas a função de quem está aqui na frente é fazer vocês odiarem o pecado, odiarem o pregador, de saírem aqui falando, não quero mais escutar esse cara. Mas sem saírem daqui, amém, porque eu não tenho dúvidas que eu estou falando do evangelho puro e genuíno, do qual confronta a nossa vida, a vida que nós temos vivido, a vida medíocre, a vida mediana. Vocês cresceram aprendendo a tirar 6 na escola e estava ótimo. Quem aqui estudou para tirar 10?
Eu não, eu estou levantando que eu não estudei, eu queria tirar a nota para passar. E agora a nossa vida está assim, nós estamos levando a vida sem saber por que levamos. Chegou o tempo de serem transformados, mas vocês não vão ser transformados lá fora, vocês têm que ser transformados aqui dentro. Ah, mas 2 horas vai transformar a minha vida da semana inteira. Não, aqui, como eu digo, é sobremesa. Mas se você não tem comido arroz e feijão diariamente, como vocês querem crescer? Falamos 2 semanas do Evangelho de Jonas, do livro de Jonas, do profeta Jonas, e vocês não tiveram curiosidade, porque se falasse, vai ter alguém para me contar. E se eu estiver mentindo? Eu vou para o inferno, mas vocês vão junto. Essa é a realidade, porque vocês têm responsabilidade acerca daquilo que vocês estão escutando. Vocês escolheram vir até aqui. Por que vocês não escolhem meditar na água limpa? Isso é água limpa. Porque nós queremos tudo mastigado, nós queremos tudo fácil. Por isso que a sua vida é difícil, porque você quer tudo fácil. A sua vida é difícil porque você tem caminhado por um caminho fácil. O caminho fácil é onde te leva a mais dificuldades. O caminho do comodismo, o caminho da onde vocês têm percorrido. Nós temos percorrido porque vários caminhos, talvez eu tenha adotado um caminho fácil na minha vida. Ah, mas você tem consciência disso e por que você não faz diferente? Pela mesma resposta que vocês não têm lido a Bíblia. Porque é difícil a gente lutar contra a nossa carne, mas é necessário todos os dias. Observe que até agora nós estamos aqui fazendo com que vocês se alertem para o mundo que nós temos lá fora. Nós não queremos trazer o mundo aqui para dentro. Ah, mas como não quer? Você pinta a igreja de preto, olha como você se veste, olha como você fala. Não, nós queremos levar o Evangelho para dentro dos seus corações e das suas casas, pois nós sabemos que isso vai fazer a diferença no futuro. Que vocês possam contemplar o Evangelho de maneira genuína. Abram suas Bíblias em Jonas 3 e 4. Apenas para sintetizar a história de Jonas. Quem nunca ouviu falar de Jonas? Da Bíblia, tá? Não vale, eu tenho um amigo chamado Jonas. Quem nunca ouviu falar de Jonas? Amém. Jonas. Oi. Depois o papai vai. Depois o papai vai. Jonas, ele tinha sido incumbido de carregar uma mensagem. Ele deveria até ir Nínive e proclamar uma mensagem, mas ele tinha se negado. Enquanto ele negou, ele falou assim: vou fugir para Tarsis, que era uma cidade. Não vou me pegar a detalhes para que vocês tenham curiosidade depois de pegar esses nomes. Ele foi para o porto, do qual ele adentrou um barco. Desculpa pelo meu vocabulário, às vezes é força do hábito. Quando ele estava nesse barco, imagina que veio uma tempestade. E essa tempestade, ele estava no barco, na parte interna, dormindo, enquanto todos estavam desesperados. Todo mundo começou a clamar ao seu Deus. Naquela época existiam milhares de deuses, era uma cultura politeísta, tá? Politeísta é que significa que tinham muitos deuses. Então cada um clamou os seus deuses. Então eles falaram assim: vamos tirar a sorte para verificar da onde provém essa maldição. Porque o mar estava calmo e em questão de segundos o mar vira completamente terrível. E aqueles mares eram os mesmos de 1500. Todo mundo que leu a história sabe que os mares sempre foram lugares de maldições, onde eles temiam os mares. Imagina naquela época ainda. Eles clamaram, pediram de qualquer sorte para que isso fosse resolvido. Eles tiraram uma sorte para verificar quem estava trazendo aquela maldição, e caiu sobre Jonas. Ah, galego,
fala um pouquinho sobre a sorte. Por quê? Nós hoje ainda temos essa mania de sorte. Nós queremos a sorte. Perfeito. Mas naquele tempo, eles tinham o hábito de fazer dessa forma porque eles acreditavam que Deus estava no controle disso. Ainda que Deus ainda esteja hoje, não é válido a gente chegar e pegar e falar assim, deixa eu decidir alguma coisa, vou jogar uma moeda para ver a sorte. Por quê? Deus sabe todas as coisas. Mas hoje nós não precisamos mais desses elementos místicos para decidir nossa vida. Deixa eu ver se eu vou casar com essa mulher. Se ela entrar por aquela porta com roupa amarela e roxa, é porque é a minha mulher. Você está determinando a sua vida a uma sorte, a uma ocasião, enquanto a Bíblia traz os preceitos que nós devemos viver. Amém? Ao ponto que chegou, Jonas começou a ficar completamente calmo. Ele falou assim, tudo bem, se eu sou mau, me joguem do barco. E eles começaram a se questionar, falaram assim, como que eu vou te jogar do barco? Para que isso? Não precisa ser assim. Imagina que pessoas incrédulas começaram a pensar dessa forma. Ah não, mas você vai se matar, você vai morrer. Jonas calmo, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele falou assim, pode me jogar, porque eu tenho consciência de quem é Deus e eu sei o porquê. Eu estou aqui, então não tem problema que eu morra, porque eu sei que dessa forma a vida de vocês serão salvas. Ele pulou sem ter certeza do que iria acontecer. Antes, tem um fato muito importante que é importante vocês mencionarem, que seja mencionado para que vocês compreendam. Antes, toda a tripulação começou a jogar tudo para fora, para o barco ficar mais leve. Eles começaram a se desprender de tudo, e nada resolvia. No entanto, a vontade de um homem de se entregar por pessoas que não tinham nada a ver com ele, satisfez aquilo que Deus queria. A partir do momento que ele se jogou, pronto, o mar se acalmou. E aquelas pessoas que estavam dentro do barco começaram a crer em Deus, nesse Deus de Jonas, do quais eles não sabiam. Eles fizeram depois, eles falam que foi feito sacrifício, mas existe prova que eles começaram a crer para serem salvos? Não. Eles simplesmente creram. Talvez muitos de vocês simplesmente creem. Se vocês vieram até aqui, porque de certa forma vocês creem. Mas é muito além do que simplesmente falar, não, eu sei quem é esse Deus. A Bíblia fala que os demônios sabem que é esse Deus, no entanto eles tremem. Será que você treme diante da presença de Deus? Será que você treme quando escuta a palavra de Deus? Será que você treme quando você está andando por um caminho errado? Será que você treme diante dos seus pecados? Dos nossos pecados? Como somos nós lidando com a nossa vida diária pecaminosa que nós levamos? Galera, eu não sou pecador. Mentira, todos nós somos. Galera, então não tem salvação. Tem, a salvação em Cristo. A partir do momento que ele salta, a vida dele ali já era o fim, para muitos. No entanto, Deus, que controla os ventos, controla o dia e a noite, controla uma vida, ele ordenou que um peixe o engolisse, um grande peixe. Então ele ficou 3 dias dentro daquele peixe. Até ele entrar nesse peixe, ele passou por milhares de momentos. E dentro desse peixe ele começou a orar, clamar a Deus. Clamar a Deus e reconhecendo o quão pecador e falho ele era, mas ele estava não reclamando da situação, mas manifestando através de gratidão. Depois vocês leiam a oração que está no capítulo 2, que vocês vão compreender o teor da sua oração. Ele relata a sensação de morte, a sensação de se ver cobertos por algas, falando assim, minha vida se esvaía em meio ao mar. Quantos de vocês já viveram essa sensação de morte? E clamaram a Deus e foram resgatados, porque creio que existam muitos crentes aqui. Muitos de vocês foram resgatados da mesma forma que Jonas. Ele fez alguma coisa para ser resgatado? Não, é a vontade soberana de Deus. Ainda que ele tivesse fugido da vontade de Deus, Deus utilizou todos os elementos da natureza, que ele tem total domínio e controle, para que a mensagem dele fosse levada onde ele queria. Ele conduziu de uma maneira amorosa Jonas até o local do qual iniciaremos agora no capítulo 3. Vou ter que achar um jeito que não bata a sombra. No verso 2, no capítulo 2, no verso 10, diz assim: então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia.
Aí começa a jornada de Jonas, uma jornada, um recomeço. Observe que antes, quando ele estava no mar, não era simplesmente um Deus do qual ele joga uma boia e fala assim: ó, agora se vira. Deus não é isso. Deus é como se fosse justamente um peixe que vai te buscar em meio às profundezas do mar para te resgatar. Ele não precisa que você fique lá com uma boinha nadando. Ele vai te buscar em meio às profundezas, em meio ao seu caos, porque nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é o que nos resgata, nos transforma. No capítulo 3 diz assim: depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la. No dia que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Amém? Obrigado, Deus, pois nos deste a sua palavra. Sua palavra, Pai, ao qual muitos julgam ser palavras difíceis de compreender. Nós cremos, Pai, que essas palavras são simples de entender, desde que você nos ilumine com o seu Santo Espírito. Então eu te peço, Pai, que nesse instante você ilumine a nossa sabedoria, o nosso intelecto, para que possamos compreender as suas palavras de maneira clara e precisa. Abra os nossos corações e faça com que essas palavras penetrem as nossas entranhas, para que possamos cada dia mais respirar a sua palavra e conviver com você, Pai, pois você entregou o verbo que se fez carne, Pai, e nós queremos viver a sua palavra. Nós não queremos viver segundo costumes mundanos, mas nós queremos sim sermos transformados pelo poder que há no seu nome, pelo poder que há na sua palavra. Oro, Pai, para que cada vida aqui seja transformada, não por uma retórica, mas pelo poder que há no seu nome, Pai. É assim que eu oro em nome de Jesus e te peço entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Isso é muito importante que eu acabei de fazer agora. Às vezes eu quero entender a palavra de Deus, mas eu abro a Bíblia e falo: eu vou ler. Não é uma leitura. É você se conectando com o seu Pai, escutando a doce voz de Deus. Mas essa doce voz traz coisas difíceis de compreender. Mas à medida que você for escutando, isso vai se tornar mais prático e mais entendível. Você acha que tudo que eu falo para o meu filho ele entende? Sim ou não? Mas quanto mais ele escuta, mais ele vai entender o que é certo. Será que nós temos feito isso com a palavra de Deus? Óbvio que não. No primeiro verso do capítulo 3, a partir do momento que ele fala: falou Jonas pela segunda vez: aponte-se e vá para a cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. A mensagem já tinha sido dada no primeiro capítulo e ele se negou a cumprir. Vocês depois vão observar por que ele tinha se negado, mas agora vocês só precisam se atentar que ele simplesmente foi e fez aquilo que Deus havia ordenado. Deus é um Deus que nós devemos simplesmente obediência. Dessa vez Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que era necessário 3 dias para percorrê-la inteira. Observe a extensão territorial de uma simples pessoa ir proclamando o Evangelho. Hoje nós não fazemos isso. Nós temos a facilidade das redes sociais chamar e vocês virem até aqui. Mas imagina naquela época ele todo suado depois de sair de uma barriga de baleia, sair pregando para todo mundo. Imagina a experiência como que ele estava. As palavras dele foram bem pontuais. Diz assim: no dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. No verso 5 menciona: os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde declararam jejum e se vestiram de pano de sacos. Observe aqui que as palavras deles foram bem objetivas. Ele não ficou 2 horas pregando, ele saía simplesmente gritando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Imagina entre uma pessoa
todo zoado, vocês serão destruídos. Vocês vão achar que é uma pessoa normal ou não? A gente vai pensar que a primeira coisa é loucura. Por isso que Deus não age da mesma forma sempre. Embora Ele possa fazer isso, hoje Ele não faz. Vai chegar alguém gritando um monte de baboseira e você acreditar, talvez você seja o louco da história, porque você não conhece a palavra de Deus. Daí você vai acreditar na palavra de qualquer pessoa que sai gritando por aí milhares de loucura. Hoje nós temos a revelação da palavra. A palavra de Deus nos foi entregue. Então prestem atenção que nós não estamos mais debaixo dos tempos antigos. Nós estamos num tempo completamente onde nós temos acesso completo e total às profecias das Escrituras. Eu não preciso mais de alguém dizendo no futuro. Eu não preciso vir alguém falando assim: oh, você vai amanhã ter um carro, você vai ter um... Eu não preciso mais disso, porque eu já tenho a garantia do futuro. Eu já tenho a certeza que a guerra foi vencida a partir do momento que o Filho de Deus foi entregue na cruz e venceu a morte. Amém? Mas como eles não tinham isso, eles começaram a crer. Meu, um cara louco. Imagina que era um cara completamente distinto. Para vocês entenderem quem era Nínive, era um lugar onde as pessoas eram mortas e fincadas em estacas na entrada da cidade, nos principais pontos. Imagina a barbaridade. É tipo um morro do Rio de Janeiro. Pensa que é brincadeira? Eu tenho um amigo que é do BOP, ele me manda uns vídeos das cenas do Rio de Janeiro, e a primeira coisa que eu imaginei era justamente isso. Nós estamos achando realidades distantes, mas está muito próximo de nós. Nós somos abençoados de estados onde nós estamos hoje. Vocês não têm noção da paz que nós vivemos. Observe que tem a guerra da Ucrânia, mas ninguém lembra mais da guerra da Ucrânia, porque só foi legal no começo, agora não é mais notícia. Ainda tem centenas de pessoas morrendo, mas nós não lembramos mais. Eu mencionei o morro do Rio de Janeiro, claro que me lamentando, mas é uma realidade que não dói, porque eu não vivo. Mas a palavra foi tão contundente, que eles falaram: eu sei o que eu estou vivendo, então essa palavra é verdade. Conseguem observar isso, que as palavras dele eram poucas, mas Deus encarregou de levar e apontar para cada coração que estava ali corrompido. Cada coração que estava mastigado, corrompido pelo pecado, escutou essa palavra. 40 dias da destruição. Tanto que eles começaram, eles creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde declararam jejum e vestiram panos de saco. O que é se vestir em pano de saco? Naquela época se vestiam panos de saco para demonstrar uma lamentação. Tá? É como se fosse uma vestimenta do qual eles manifestavam para a sociedade que estavam vivendo algo que era degradante. Eles estavam em situação de lamentações. No verso 6 diz assim: quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais e vestiu-se de pano de saco, e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber alguma coisa. Tanto as pessoas como animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás e conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Meu, é fantástico, eu leio isso. A Alice olha, eu estou gritando lá na cozinha, ela fala: meu, que demais! Eu lendo isso, falando: ó, o poder de Deus. O poder de Deus de transformar um coração que estava corrompido por milhares de outras religiões. Eles eram politeístas, eles tinham muitas religiões. E entrou uma pessoa gritando que Deus destruiria aquele lugar em 40 dias. Por que eles aceitaram? Porque era o poder de Deus penetrando ali naquele lugar. As religiões daquela época não diferem muito das religiões que nós vivemos hoje. Naquela época eles abriam animais, eles tiravam seus intestinos, suas entranhas para verificar, dependendo da maneira como estava. Eles tinham presságios do futuro. A Bíblia condena isso. Nosso futuro está nas mãos de Deus. A Bíblia fala que deixe que cada dia se encarregue do seu próprio mal. Nós temos um Deus que guia cada um dos nossos passos. A partir do momento que eu declaro que eu dependo de alguma profecia, de uma palavra de alguém, eu estou tirando
as minhas mãos daquele Deus que eu tanto amo, sabendo que Ele estará no meu hoje e no meu amanhã, da mesma forma que Ele esteve no meu passado. Observe que eles estenderam isso até os animais, porque naquela cultura eles também tinham muito carinho dos animais, eles já eram bem próximos e eles estendiam a tudo, porque no meio de muitas religiões os animais também se tornavam oferendas sagradas. Estão entendendo? Eu não fico falando para vocês gritar glória a Deus, aleluia, mas para que a gente possa compreender e eu sair daqui cheio de informação para que lá fora haja uma mudança. Eu não quero extrair de você uma emoção, eu quero que a palavra de Deus penetre no seu coração e gere uma transformação. No verso 10 diz: quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu-os como havia ameaçado. Aquela profecia que Jonas, profeta, estava dando, era uma profecia que iria se concretizar? Sim, ela iria se concretizar se eles não seguissem o que foi ordenado. Observe que Jonas era um profeta. Observe que ele tinha medo de ir naquele lugar, porque ele não queria levar a palavra a um povo que ele julgava repugnante. No Velho Testamento, ele é o único profeta que levou a palavra para aqueles que não eram do povo de Israel. É a mesma coisa de você levar a palavra para o inimigo que, sei lá, fez alguma coisa para você e você vai lá e fala assim, ó, está escrito na palavra de Deus, não vai lá falando o que você acha, o que você pensa. Observe que a palavra de Deus é inerrante e infalível, ela não erra e ela não falha. Os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui nós entramos num ponto que todo mundo se questiona, porque algumas traduções falam que ele se arrependeu. Mas Deus se arrepende? Não, é simplesmente uma maneira de traduzir um sentimento de Deus. Isso tem um nome que chama antropopatismo, transmitir sentimentos que não são uma pessoa, um Deus não teria para conseguir se fazer entendido. Da mesma maneira que, por exemplo, as mãos de Deus te abraçaram. Deus tem mão? Não, isso daí é antropomorfismo, onde traz de uma maneira um Deus real, um Deus palpável. Tudo isso são conceitos que vocês falam, para que isso? Para que vocês tenham conhecimento, para que vocês tenham cada dia mais informações que possam ser usadas, para que vocês compreendam a história e os motivos de transformação. No capítulo 4 diz assim: isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias? Ó Senhor, por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, está prontos para voltar atrás e não trazer calamidade. Entenderam a resposta por que ele se negou a ir a Tarsis? No primeiro momento ele falou assim, não vou. Vocês, mas quem é você para negar a vontade de Deus? Quantas vezes nós negamos a vontade de Deus? Não vou falar para aquela pessoa de Deus, porque deixa ela lá, porque eu me julgo superior, porque talvez hoje eu seja crente. Nós não sabemos, não existe selo de salvação na testa de ninguém. O bandido da cruz inaugurou o céu. Não estou falando isso para que você leve uma vida desregrada a sua vida inteira, porque a partir do momento que vocês entraram nesse lugar, vocês ouviram a palavra e vocês se tornam culpados do que vocês fazem. Porque eu estou avisando, eu estou declarando, como diz Ezequiel 33, que nós somos sinais. Um sinal, um gongo de alarme para quem vive uma vida destruidora. Eu não quero que vocês vivam essa vida, porque por um tempo eu vivi, eu trago as marcas disso no meu cotidiano. E eu sei onde eu estava. Ainda que parecesse o céu, eu estava completamente dominado por forças das trevas. Mas então era um poder superior? Não. Qualquer ser humano sem Deus tem o potencial de um grande ser demoníaco. Por isso que é necessário que a gente conheça mais a palavra de Deus, para que a gente lute contra esse pecado que habita em nós. E a partir do momento que nós cremos, nós podemos sim ter poder para vencer o pecado que habita em nós. Observa que Jonas tinha plena consciência de quem era esse Deus. Amém?
Sabia que és Deus misericordioso, compassivo, lento para irar e cheio de amor. Olha esse Deus maravilhoso. Talvez você chegou aqui completamente destruído por aquilo que você tem feito, mas Deus é um Deus misericordioso e compassivo que perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados, os nossos erros. Ele não almeja que nós andemos assim, por isso Ele enviou o Seu Filho para viver uma vida humana, para que Ele fosse referência para nossas vidas. Deus não precisava se humilhar e fazer carne, Ele é Deus. Se Ele quisesse, concorda que Ele poderia fazer as coisas completamente diferentes aqui? Ele poderia simplesmente exterminar a cidade, ou escrever no céu, em estrelas, as conchas escritas para as pessoas verem alguma coisa, ou enviar um anjo, qualquer coisa Ele poderia fazer, mas Ele usou quem? Um ser humano. Hoje Ele usa o que para que nossos corações sejam transformados? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Se qualquer coisa que falarem, ou que eu mesmo falar que seja diferente da palavra de Deus, vocês devem desejar que eu seja amaldiçoado, que eu seja morto, que eu seja direcionado para o inferno, porque é isso que a palavra nos indica a fazer através de Gálatas 1. Ainda que eu tenha falado e mudei de opinião, mas é diferente do que a Bíblia diz, é isso. Só que nós hoje temos um evangelho barato, um evangelho onde eu quero ouvir alguma coisa que agrade meu coração. E o evangelho é de transformação, sabendo que nós seremos destruídos se nós não formos obedientes à palavra de Deus. Ele está dando a oportunidade para que nosso coração seja regenerado e transformado através do amor. Vocês acreditam que existe amor nas minhas palavras? A única intenção é o amor. Eu transmiti o amor, ainda que sejam palavras duras. É como se eu estivesse repreendendo meu filho que acabou de quebrar a TV, falando para ele: por que você fez isso? Mas existe amor ali, porque eu sei que isso não é o correto a fazer. Por vezes nós entendemos que amor é a pessoa que só fica batendo nas suas costas, falando que está tudo bem. Não, se você está levando uma vida errada, você vai ter um fim errado, você vai ter consequências ruins. E é melhor advertir ainda enquanto dá tempo de mudar. Sejam advertidos por isso. No finalzinho do verso 2 diz: está pronto a voltar atrás e não trazer a calamidade. Deus a todo tempo está pronto a voltar atrás. Ainda que sua vida tenha caminhado por um mar de trevas, de lamas, você tenha se perdido em meio àquilo que o mundo te oferece, Deus está pronto para voltar atrás e redimir a sua vida. O sangue de Cristo lava qualquer pecado. Não há nada que não seja lavado através da cruz. Ah, eu sou um assassino, galera. Não vou pedir para levantar a mão quem é assassino não, tá? Eu fiz isso, eu traí, eu matei, eu roubei, eu... sei lá, eu posso citar um monte de pecado, todos, não todos, mas alguns desses eu já fiz. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. E a intenção aqui é que vocês sejam atingidos pela palavra, para que vocês possam crer nesse Deus que resgata e transforma, que está completamente sedento para transformar. Ele não sente prazer na morte de uma pessoa que está em pecado. Ele antes queria que você seja transformado. Por isso, escute essa palavra e guarde ela no seu coração. As palavras que nós lançamos aqui são como sementes. Guarde ela no seu coração para que ela se multiplique. Observe que, como ele sabia que essas pessoas, que Deus ia fazer isso, porque ele conhecia a natureza de Deus. Observe que no capítulo 3 ele tinha mencionado que houve uma mudança visível naquelas pessoas. Será que existe uma mudança visível na sua vida desde que você escutou o Evangelho e você se denominou crente? Crente é quem crê. Será que as pessoas te veem diferente? Será que você se enxerga diferente? Se enxergar diferente é mais difícil. É só em algumas situações. Eu, por vezes, creio na minha transformação. Primeiro porque não depende de mim, depende de Deus. Claro que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu creio na soberania dele. Mas o cara bateu no meu carro. A minha reação antes era amassar ele, que nem ele amassou meu carro. Eu tirei ele do carro, olhava para ele: mano, o que você está fazendo da sua vida?
Eu que fiz isso? Foi, mas era a minha natureza fazer isso? Não. Eu peguei meu namorado traindo, minha mulher traindo, eu vou olhar para a pessoa e falar assim, vou fazer igual, vou fazer. Eu te perdoo, vai viver sua vida, olha o que você está fazendo na sua vida, onde você vai chegar. Você vê que Cristo nos deixou exemplo, ofereça outra face, que todo mundo odeia isso. Não é para você ser um covarde, mas para você resistir a hora que o mundo está lá fora te socando. Tudo aqui converte para Cristo. Todas as histórias convergem no mesmo ponto. A Bíblia é a revelação daquele que haveria de vir para nos resgatar dos pecados. Falta mais 40 minutos. No verso 5, caminhando para o final, diz: então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Imagina que tinha 40 dias. Ele não sabia qual era a vontade, ele falou assim: deixa eu ver de camarote. Mesma coisa, eu sei que só tem pecador aqui, eu chego ali e falo: Deus falou que vai destruir, deixa eu ver como que vai ser. Naquela época, para destruição, era mandar meteoro, fogo, era um caos. Ele falou: deixa eu só ficar vendo. Deus mandou, aquele povo é ímpio, deixa que eles morram. Esses somos nós cristãos. Aquele ali é adúltero, aquela ali faz determinadas coisas que eu não concordo, que está escrito na Bíblia, eles vão morrer, deixa morrer. Não, nós temos que ir lá e pregar a palavra a eles. É um ordenamento, ainda que ninguém venha falar para mim, está escrito. Vocês são responsáveis por isso. Preguem a palavra de Deus, não o que você acha, a palavra de Deus. Observe que Jonas pregou aquilo que Deus disse, e hoje nós queremos pregar na vida das outras pessoas aquilo que eu acho. Aquilo que eu acho não tem significância no mundo, mas aquilo que Deus diz transforma. Eu tenho que achar o ponto certo. Dá luz, tá? O verso 6 diz: o Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. Como se eu tivesse sentado aqui e dessas pedras, desse cimento, nascesse uma planta para me trazer conforto, para me trazer aconchego. Olha a misericórdia desse Deus. Uma planta que surgiu do dia para a noite, não menciona o tempo, mas cresceu de maneira imediata. Observa que relata que ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente para soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. Observe, Deus fez a planta crescer, Deus mandou uma lagarta, Deus mandou um vento. Uma hora ele fez muito bem, outra hora ele tirou todo aquele bem que teve, fez com que a cabeça dele fundisse e que ele estivesse ali. Esse é nosso Deus, que faz isso nas nossas vidas diariamente. Só que daí nós atribuímos ao diabo. O diabo está querendo isso, porque você acha que Deus só está na sua bênção, nas suas prosperidades. Se você não viver momentos ruins, você não vai conhecer o favor de Deus sobre as suas vidas. Os momentos ruins mais te aproximam de Deus do que momentos bons. Os momentos bons muitas vezes nos distanciam daquilo que Deus quer para a nossa vida. Talvez vocês estejam iludidos com os momentos bons que vocês estão na vida de vocês e se esquecem que realmente existe um Deus que está cuidando da sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento ruim que você também esqueça que existe um Deus sobre a sua vida. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus que está presente em nossa vida 24 horas por dia. E esse é nosso Deus, que em meio às tempestades, em meio aos caos, Ele está providenciando para que nós cresçamos, para que nós possamos ser mais parecidos com Ele, com seu Filho unigênito. A frase que Ele soltou, eu não quis ler daquela hora para que vocês tivessem mais consciência do que Ele disse, que talvez sejamos nós, murmurando, reclamando de tudo que tem acontecido na nossa vida. Quem aqui tem o hábito de murmurar, de reclamar?
é a nossa natureza, e nós temos que lutar contra isso todos os dias. Para mim é melhor morrer que viver desse jeito, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa de uma planta? Se acabasse aqui, vocês iam começar a tecer milhares de imaginações. Mas como surgiu essa planta? Mas Deus não é um Deus obscuro, Ele deixa tudo claro para que a gente compreenda as suas palavras. Diz assim: Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Quem tem filho? Imagina seu filho te respondendo assim, mano. Nós somos esses filhos. Cada um de nós somos esses filhos. Todos os dias estamos em debate com Deus. Nós nos julgamos semideuses. Meu pai é dono. Nós estamos brigando com Deus a todo instante. Todo instante. Sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Quantos de vocês já quiseram a morte? Quantos de vocês já desejaram morrer? Porque estavam passando por um momento difícil no qual vocês não enxergavam solução. Mas se vocês estão vivos ainda é porque Deus vai manifestar a solução na sua vida. A gente pensa que pensamento suicídio é uma utopia. É a coisa mais real que existe nesses tempos. Tem amigos nossos que perderam filhos. Se você está a ponto de se matar, sabe que existe um Deus que quer te trazer a vida. Saiba que tem um Deus que quer te resgatar dos mortos. Observe que falar de morte não é simplesmente eu não ter vida no meu corpo carnal, mas eu estar morto espiritualmente. Talvez você seja um desses. E Deus, através da sua palavra, está te convidando para que você tenha vida. No verso 10 diz: então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Se vocês não lerem Jonas inteiro, leiam essa parte. Quem se compromete a ler Jonas inteiro? Tenha um crescimento. O crescimento vai vir através de alimento que te sustenta. O que você come, amanhã você vai despejar. Mas essa palavra, quando entra no seu coração, ninguém mais pode arrancar. O Senhor disse. Essa é a voz de Deus. Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Tudo que nós temos foi Ele que fez crescer. Você não fez seu filho crescer. Você não conseguiu programar o dia que seu filho ia nascer. Ele foi quem deu o crescimento. Seu filho não nasceu no dia que saiu da barriga. Seu filho nasceu no dia que ele foi fecundado ali dentro. Quem fez? Ah, foi eu. Não foi. Não foi. Mulheres, prestem atenção com quem vocês se relacionam. Vocês podem carregar uma semente para o resto da vida de um homem lixo. Porque vocês não observam preceitos. Vocês não observam a palavra de Deus. Por que estou falando direcionado a mulheres? Porque o homem não tem esse controle, mas a mulher pode controlar o homem que ela vai ter um relacionamento. Talvez hoje você esteja com um cara lixo do seu lado, um cara que não quer nada com você, um cara que não quer ter família, um cara que não tem princípios, uma pessoa que você enxerga uma coisa que você está enxergando através da sua emoção, mas você sabe que ele não tem princípios e valores. Já era esse tempo. Busque uma pessoa com valores divinos, porque ele vai assumir uma responsabilidade de um homem, não de um moleque. Hoje nós, enquanto homens, nós somos moleques. Eu me incluo nisso porque eu contribuí muito para coisas ruins no mundo acontecerem.
Quantos filhos eu poderia ter aí que seriam mães solteiras? Quantos homens estão aqui e deixam mães serem mães solteiras? E nós temos mais compaixão talvez do nosso carro do que dos nossos filhos, dos nossos bens do que daquilo que geramos. Observem a vida que vocês têm levado. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Essa é a realidade da nossa vida. Hoje nós estamos, amanhã nós não estamos. Quantos de vocês perderam parentes que vocês não deram o último abraço, o último beijo? Quantos de vocês guardaram palavras que não eram para ser guardadas? Se hoje vocês estivessem mortos, vocês iam ouvir palavras belas que não foram ditas enquanto vocês estavam vivos. E vocês também são essas pessoas. Nós somos essas pessoas. Esperamos oportunidades para declarar a vida nas vidas de outras pessoas. Não esperem o fim. Nós somos como essas flores. Hoje estamos, amanhã não estamos. Que certeza nós temos? Nós estamos nas mãos de um Deus, mas Ele nos exorta para que nós sejamos a diferença no mundo, para que vocês sejam a diferença no mundo. Nós não estamos aqui para fazer discípulos para nós, nós estamos aqui para fazer discípulos para Cristo. Nós não queremos criar uma igreja, nós queremos criar pessoas transformadas. Nós não temos esse poder de criar pessoas transformadas, mas nós temos o poder de declarar o Evangelho, aquele que transforma, aquele que mata, aquele que humilha, aquele que nos coloca no lugar que nós somos, meros pecadores que estamos perto do fim. Você está esperando o que para começar a sua vida? O que você está esperando para ir atrás daquilo que você tem valor no seu coração? Você está correndo atrás de dinheiro? Você está correndo atrás do quê? A Bíblia tem todas as respostas, mas vocês não conhecem ela. Vocês criaram Deus na cabeça de vocês e amém, Deus faz desse jeito. Conheçam mais da palavra de Deus. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre certo e errado. Quantas pessoas talvez estão aqui que não sabem decidir o que é certo e errado, que não sabem a diferença da mão esquerda e a direita? Embora esteja mencionando a crianças, nós somos como crianças no Evangelho, que não conhecemos a palavra de Deus. Nós adoramos o Deus que nós criamos na nossa imaginação, que os nossos pais nos disseram, aquele Deus que a gente foi pegando de cada religião e construindo o nosso. Nós não conhecemos o Deus genuíno, Criador dos céus e da terra. Nós não conhecemos o Cristo, que restaura e transforma vidas. Nós conhecemos um Deus que é tipo o Papai Noel, o gênio da lâmpada. Quando eu preciso, eu estou lá para pedir para Ele. Mais de 120 mil pessoas. E Jonas estava como nós. Não estava nem enxergando as crianças, ele queria que ali explodisse todo mundo. Nós também queremos, porque nós nos julgamos superiores a simplesmente porque hoje nós estamos aqui. Vocês estão aqui para serem a diferença lá fora. Cada um de vocês. Deus termina com as suas palavras. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que sabem decidir entre o certo e errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Acaso não devo ter compaixão dessa pessoa que você não consegue perdoar? Você merece o céu, mas ela não, porque ela te fez algo ruim. Acaso não tenho que ter compaixão? Nós queremos um Deus que satisfaça nossas vontades, nossos egos, mas esse Deus é imutável e soberano, e as suas características são únicas. Que vocês possam se curvar a esse Deus, que vocês possam ter hábitos de realmente ajoelhar e se prostrar diante dele, ainda que seja poucos segundos, mas isso mostra a reverência, isso mostra que Ele é Deus sobre a sua vida. Que você possa reconhecer Deus na sua vida lá fora,
não aqui dentro, arrotando santidade, mas que lá fora você seja a pessoa que seja usada por Deus para transformar vidas. Você vai ser a diferença onde você estiver, porque Deus está enviando cada um de vocês para os seus lugares para que vocês façam a diferença. Que tenhamos compaixão. Eu não vou fazer apelo pedindo para que vocês venham até a frente. O meu apelo hoje vai ser diferente, para que quando vocês saírem daqui, vocês se arrependam do que vocês têm feito, que vocês tirem do seu lar tudo aquilo que tem destruído a sua vida, que vocês apaguem os contatos que forem necessários, que vocês se afastem daquilo que for necessário, para que vocês tenham uma vida do qual você saiba que você está caminhando em paz. Deixe para trás o passado. Deus está fazendo um tempo novo. Deus deseja um tempo novo em nossas vidas todos os dias. A cada manhã a sua misericórdia se renova. Nós estamos falando da graça de Deus. É um favor imerecido, porque nenhum de vocês merece, nenhum de nós merecemos. Eu falei a semana passada o que era a misericórdia. A misericórdia é não ser punido por algo do qual eu deveria ser punido. A graça é eu ganhar algo que eu não fiz nada para conquistar. Se vocês estão vivos, se vocês hoje podem escutar a palavra de Deus, se vocês têm as pessoas que vocês amam perto de vocês, isso é graça. Se vocês não têm a pessoa perto de vocês, ainda tem a graça que vai fazer com que você valorize não o seu passado, mas o seu presente, sabendo que o passado é imutável. Que vocês sejam transformados mediante a palavra de Deus. Era o que eu tinha para hoje. Amém. É muito da hora, meu. Eu fico bem feliz assim de ver a atenção e a recepção de todos vocês a receberem a palavra de Deus, né? Quando eu conheci o Galego não chorava nunca, mano. Era tipo, a gente treinando, a gente falando de Deus. Ele tava vivendo um lance muito forte com Deus, só que era difícil tirar uma lágrima. Agora toda vez o Galego chora, o Galego vive intensamente o negócio. E o que eu começo a prestar atenção é que realmente nós somos corpo de Cristo. Realmente nós somos importantes, nós somos peças-chave para uma obra ser concluída, né? E vocês todos aqui são importantes também. Quando eu ouço a Lízia falando, eu vejo que ela entra diretamente nas mulheres. Quando eu vejo o Galego falando, o Galego diz que ele é chato. E ele é chato mesmo, tá ligado? Conviver com ele, mano, o tempo inteiro ele pergunta o porquê, mas por que eu tô fazendo isso, mas por que você acha... É muito difícil acompanhar o raciocínio do Galego, mas porque ele estuda muito, 24 horas ali, mano. Você dorme na casa do Galego, a casa tá acordando, ele já tá perto da piscina lendo a palavra, lendo a Bíblia. E aí ele volta, leva a Bíblia para a mesa e começa a conversar com você. Ele está num nível muito alto de conhecimento. Só que eu vejo que ele chora hoje, porque ele sabe, se ele não colocar em prática, de nada vale. Entende? Eu sou mais o evangelho, eu sou mais espiritual prático realmente. Eu estou num momento que eu venho colocando em prática tudo aquilo que eu estudei durante esses 5 anos. Que eu ouvi, que eu li, coloco em prática. E se eu perguntar para vocês, eu ouço o Galego falando muito, você precisa estudar, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa tal. Aqueles que realmente enxergarem isso e forem estudar, forem viver, vocês vão ver que realmente vocês estão plantando e daqui a pouco vocês vão colher tudo isso. Mas Yudi, eu não tenho tempo para estudar. Eu chego em casa, eu trabalho o dia inteiro, a criançada está bagunçando em casa, eu não tenho esse tempo, eu não tenho essa cabeça, eu já chego estourado dentro de casa.
Então viva a prática, mano. Porque é à toa se você vir aqui, você ouvir tudo isso e você não colocar em prática nem 1%. Você está enganando você mesmo que realmente quer uma mudança na sua vida. Se você quer uma mudança na sua vida, você quer com força, mano. Você quer com força. Você pega um versículo e vive aquele versículo 24 horas por dia, mano. Eu tenho convivido com pessoas que são bilionárias, são pessoas que eu me perguntava direto por que elas conquistaram tantas coisas, por que elas conseguem conduzir super bem a família, como elas conseguem ter controle de tudo. E hoje lá naquele escritório do Pablo Marçal eu vejo pessoas, a maioria ali era tudo nerd, mano, que ficaram anos e anos dentro de casa estudando, pesquisando, e agora eles estão colocando em prática e estão vivendo o sobrenatural. E as pessoas que não têm o conhecimento olham e falam assim, esses caras são tudo malandro. Não, a maioria ali, a grande maioria, é tudo nerd, que se trancaram dentro de casa, começaram a estudar, mas com uma visão de crescimento, com uma visão de algo grande. Eu vou viver aquilo que o Janquier, aquilo que os caras gigantes estão vivendo, eu vou viver aquilo. Mas se você todos os dias não estudar um pouquinho, se todos os dias você não colocar em prática, se todos os dias você viver na pele, ter experiência com a palavra, ter experiência com Deus, você não vai passando de nível, você vai desacreditando na própria palavra. E são pequenas coisas mesmo, mano. Esses dias eu abri uma caixinha de pergunta e o menino me mandou mensagem perguntando: Yudi, como é que eu faço para eu perder essa vergonha de falar de Deus, essa vergonha de falar para o público e tal? Eu falei: meu irmão, eu sempre soube que eu iria ser um artista, que tinha algo diferente dentro de mim, que um dom dado por Deus. Só que eu subia no palco, eu dançava, eu cantava, mas na hora de falar, eu não conseguia. Eu saía correndo do palco. E através fiz aula de teatro e tal, eu fui conseguindo alcançar níveis maiores, sabe? Meu professor me colocava dentro de um supermercado, e isso eu já estava contratado do SBT. Me botava dentro do supermercado, ele falava: olha para aquela câmera de segurança quando você entra no supermercado, e outras TVs, e apresenta o Bom Dia e Companhia aqui. Eu falava: não vou fazer isso, não vou fazer isso, que eu tenho muita vergonha, meu. Não, mas você vai ter que fazer. Não esquece todo mundo que está do seu lado. Não vou fazer. Então tá eu dentro do extra, falando: bom dia, gente, está começando o Bom Dia e Companhia. E todo mundo que passava falava: esse moleque tá louco. Mas esse foi um preparo. Se eu não tivesse dado o meu primeiro passo, eu falo: nossa, deu certo esse negócio, eu consegui fazer isso. Próximo passo: estacionou o carro, vira: bom dia, você vai cuidar do meu carro? Como é que foi? Como é que tá seu dia? Vou te falar um negócio, Deus é bom, viu? Deus é bom. No momento que aquele cara está passando por uma grande dificuldade na vida dele, caiu uma lágrima do olho dele, você vai entender: eu sou um instrumento poderoso para Deus, eu faço a diferença também. Mas você precisa dar o primeiro passo. Não adianta nada você vir todos os dias aqui, você ouvir a pregação, você ouvir versículos, você se encher, sair lá fora e colocar em prática. Você não vai ter o conhecimento do poder que você carrega dentro de você. Você não vai se enxergar como algo grande. Você não vai sentir na pele e poder ter a certeza quando você for falar de Jesus para as outras pessoas. Do que adianta muito conhecimento e pouca prática, pouca construção? Não adianta de nada. Não adianta nada você ler a Bíblia como mais um livro.
Ah não, eu li a Bíblia em um mês eu li a Bíblia. Mas o que mudou na sua vida? Eu hoje entro em vários lugares. Esses dias mesmo, estava eu aqui do lado de pessoas que eu já ouvia falar, pessoas muito importantes na minha frente, e meu pé, minhas pernas não tremiam. Não tremiam, porque eu sei que há um tempo para tudo. Há o tempo de Deus e há o tempo dos homens. Eu não sou melhor e nem pior que aquelas pessoas que estavam na minha frente. Talvez no olhar dos homens são pessoas mais poderosas, mas eu carrego algo maior e mais poderoso dentro de mim, que é a presença dele, é a presença de Deus. Eu carrego a verdadeira força, que eu sei, quando eu converso com essas pessoas, eu me conecto diretamente com elas, porque eles também têm o conhecimento de que quem colocou eles lá onde eles estão, foi Deus. Se você for mais profundo ainda, se você ouvir várias palestras, se você ouvir vários vídeos motivacionais, que eles não citam a Deus, o coração deles está cheio de Deus, purinho, com muita fé. E eu vi esses dias, perguntando para um desses caras, se chegasse, tirasse tudo da sua vida, o que você sentiria mais falta? Ele respondeu: pode tirar tudo, mansão, pode tirar o que for da minha vida, só não tira a sabedoria. Só não tira a sabedoria. E eu vou falar, tudo que você está passando, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, é isso que está fazendo a diferença por onde eu estou passando. O que eu carrego, a história de vida que eu vivi, que eu vivo até hoje, essa é a verdadeira riqueza. Nos seus olhos, quando você olha para a sua história, você vê muito sofrimento. Só que na verdade não é sofrimento, isso é força. Se você olhar como força, tudo vai mudar aqui dentro da sua cabeça. Hoje eu encaro a ida do meu pai, hoje eu encaro o câncer da minha mãe, hoje eu encaro a depressão da minha irmã, hoje eu encaro o término do meu relacionamento, a volta, como força. Eu carrego uma certeza dentro de mim que ninguém vai me derrubar. E eu creio, essas lágrimas, esses dias difíceis, quando a vitória chegar, será mais gostosa. Você vai entender o verdadeiro sabor da vitória depois que você passou dias difíceis, E posso falar, não tem coisa mais bonita do que a história do ser humano, a história de cada um de vocês. O que eu mais gosto de fazer na minha vida é sentar com outras pessoas e ouvir a história das outras pessoas, Porque se você pegar todas as histórias aqui da Bíblia, você pegar Rei Davi, você pegar Jonas, você pegar... e você vê os acertos e os erros, e você não colocar isso na sua vida, é muita burrice, E as histórias se repetem. A gente que se nega a ouvir e colocar em prática. Pô, mas aquela pessoa é tão boa, nossa, eu vou casar com aquela pessoa, vai dar tudo certo. Mas meu irmão, isso eu escuto, eu estou falando com meus amigos, Mas meu irmão, ela não estava aí namorando com o cara? Não, mas ela terminou para ficar comigo e tal. Mas, mano, tá um pouco confuso. Mas será que ela não vai fazer isso com o outro também, não? Se o negócio apertar aí com você e com ela não vai te largar para ficar com o outro que vai dar mais certo?
Ah não, o cara fez sociedade comigo, ele saiu da outra sociedade, meteu no pau lá a empresa, e aí agora eu tô com você, vai dar certo. Mas será que não vai acontecer com você também não? Eu tô vivendo muito isso na pele, mano. Mas todos os momentos, tudo que eu tô entrando, eu tô pedindo direcionamento de Deus, mano. E parece que quando a tempestade vem, parece não, é o que acontece, só vem bênção, mas vem abundância, que você tem que parar e falar assim: e agora, o que eu vou ser? Pô, você é apresentador, você é político, você é piloto, o que eu vou ser, mano? Aí agora, mano, é o momento que você chama a Deus e fala assim: Senhor, eu te agradeço por todas essas bênçãos, mas eu preciso do seu direcionamento. Eu preciso do seu ok. Eu preciso do seu sim para as coisas acontecerem com tranquilidade, porque as coisas com Deus é sempre mais calmo. Se houve um desconforto no seu coração com algo que você quer tomar uma decisão, desconfie, faça um jejum, ore todas as noites, fala: Senhor, eu estou com incômodo aqui no meu coração, preciso que o Senhor me dê uma resposta. E Deus responde. Deus responde muito. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser teimoso. Você vai virar e falar assim: não, mas é que eu estava vendo de outra forma. Eu estava com uma outra visão. Deus respondeu, mas não, acho que não é muito isso não, viu? E você tenta de novo. Aí você abre outro jejum. Você pede outra resposta para Deus, e Deus responde a mesma coisa. Chega uma hora que Deus vai lá, eu te avisei. Você vai, toma na cara, mas Deus é tão bom que Ele chega e fala assim: ó, ô meu filho, eu estou de braços abertos, vem aqui, me abraça, eu sou seu pai. Eu enxergo que você está sendo burro, eu já te dei várias pistas, já te respondi várias coisas, mas vem aqui, eu vou te encher novamente, eu vou te dar amor, vou te dar carinho, vou te direcionar novamente, e a caminhada continua. Hoje eu me alegro com a minha caminhada, mano. Hoje eu conversando com outros caras, eu estava falando para eles que eu queria levar uma vida no Japão, queria fazer outras coisas, só que eu entendi que não tem coisa melhor do que ser um instrumento de Deus, mano. Não tem coisa melhor, mano. Não tem coisa melhor do que você sentir que você faz parte de algo gigantesco. Vocês fazem parte de algo gigantesco. Vocês fazem parte disso daqui, mano. Mas caramba, eu não tenho a inteligência do galego. Eu não tenho a inteligência do galego. Galego é advogado, mano. Meu conhecimento é da fala. Meu conhecimento é dos antigos da televisão. Eu tenho facilidade para isso. Um repertório gigantesco de histórias vividas. Mas o conhecimento que o galego tem, eu não tenho. Mas é aí que Deus usa. Para aqueles que estão num conhecimento raso também. Eu tenho que saber para quem eu estou pregando, com quem eu estou me comunicando. Por isso, cada um tem a sua hora aqui. Muitos que estão avançados na palavra olham e falam assim: o Wilde é muito burro, mano. É muito raso o conhecimento dele. Mas o meu raso conecta com pessoas. Eu sou um instrumento de Deus. E durante muito tempo eu fiquei falando assim: eu não vou fazer porque eu não estou preparado. Eu não vou fazer porque eu não estou conhecendo. Eu não sei a palavra inteira. Eu não vou fazer porque eu preciso ser formado em teologia. Você não precisa de nada disso, mano. Porque não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer através da sua vida, mano. A certeza que eu estou aqui dentro do meu peito, mano,
tem como parar mais não. Não tem como parar mais. Por favor, não tem tempo para estudar a palavra. A vida está arregaçada. Você não tem mais forças. Você não sabe. Pega um versículo, mas começa. Coloque em prática. Vai lá em Mateus. Busca conhecimento aqui, ó. Melhor parte eu acho que é Mateus 5:37. Se você colocar aquilo que está ali em prática, essa semana você já vai ver uma grande mudança. Que lá diz, quando você disser sim, seja de fato sim. Quando você disser não, seja de fato não. O resto vem lá do maligno. É só do maligno. Quando você sentar com o seu chefe e você falar assim, ó, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. O chefe olhar e ver a certeza no seu olhar, a confiança, você vai ver que tudo vai mudar. Agora se você ficar, eu vou dar um jeito aqui, eu não fiz isso porque tal, vai para lugar nenhum. Quando disser sim, seja de fato sim. Quando disser não, seja de fato não. O resto é do maligno. Só coloca isso, mano. Amanhã acorda pensando nisso. Eu vou ser a verdade. Eu vou viver isso. E já era. Aí na outra semana você pega mais outra passagem e fala, eu vou colocar isso, eu vou colocar isso. Vai chegar um momento que você vai olhar para você e falar assim, mano, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Para fazer a diferença. Ei, é a bateria. Som. Mas é isso. Falamos demais, né? Tá louco. Gente, tô tão feliz, mano. Tão feliz porque eu tô conseguindo ter a clareza de quem eu sou. Eu por muitos anos eu ficava meio perdido assim. Eu sentia que eu tinha um chamado, eu sentia que valeu. Eu sentia que tinha algo grande, mas não era muito claro na minha vida, por algumas coisas que não estavam resolvidas ainda. Só que hoje, através de uma resposta de um amigo meu, foi muito claro. Falei, caramba, eu trabalhei muito, mas eu não estudei, eu não tive uma vida normal, a minha infância, minha adolescência e tal, porque eu não sou desse jeito como as pessoas são, o básico da vida eu não sei conduzir da melhor forma e tal. Ele falou, calma aí, imagina duas portas, essa porta você não abriu, essa daqui você abriu, mas abre essa porta. Eu abri, comecei a me imaginar com outra vida. Tudo bem, você não estudou, você não teve uma infância, uma adolescência normal, mas como você estaria se você tivesse uma infância, uma adolescência e tivesse estudado? Eu falei, olhando para a história da minha família, eu estaria no tráfico, eu estaria chefe de alguma coisa lá, eu estaria fazendo coisa, porque eu sempre tive essa vontade de liderar, essa vontade de ir na frente, e a única coisa que tinha para mim era aquilo, porque faculdade não ia nem, você é louco, não tinha nem como. Aí ele falou, então fecha essa porta. Fechei. Agora abre a porta do que aconteceu. Eu abri a porta e ali estava eu novinho, trabalhando, não tendo a mesma infância, adolescência das outras pessoas, mas vivendo coisas extraordinárias, vivendo coisas maiores, e enxergando que era aquilo que tinha para mim. Eu vou te falar, mano, Deus é maravilhoso. Às vezes você pode olhar para a sua vida e você fala assim, mano, que vida é essa, meu?
Tá louco, a vida do Wilde é bem mais emocionante, é da hora, meu. A vida do Galego, você é louco. Nossa, e a minha vida é isso daqui. Talvez você ainda não abriu a outra porta, que não é a sua. Talvez você não olhou frente a frente como seria a sua vida. Ei, abra essa porta. Lembra da sua infância, da sua adolescência. Lembra o que você viveu. E entenda, você está vivo, mano. Você tem uma história gigantesca. Mas entenda também, Deus perdoa o seu tempo de ignorância. Se você está ouvindo a primeira vez a palavra de Deus, se você está vendo um testemunho e você crê que essa mudança acontecerá na sua vida também, aí é com você, mano. Aí você precisa dar um primeiro passo para as coisas fluírem, portas serem abertas, pessoas serem conectadas a você, e algo grande vai acontecer, mano. Tenha orgulho da sua vida. Pô, mas eu passei por tanta coisa. Tenha orgulho disso, mano. Pô, mas eu sou uma mulher que, meu Deus do céu, não tenho orgulho disso. Quantas mulheres desistiram no meio do caminho, se suicidaram? Você é forte, mano. Você é forte. Tenha orgulho da mulher que você tem se tornado, falando, eu sou forte. E agora com a presença de Deus, você mais ainda. Ame a sua vida, mano. Ame a sua vida. Dê valor à sua vida. Busque conhecimento. Coloque em prática. E é isso. Vamos curvar nossa cabeça e agradecer a Deus por mais um dia. Já pode vir, vamos mandar um louvorzinho também. Mano, olha que pedestal aqui, ó, mano. Você é louco. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia. Nós te agradecemos por mais um abraço. Nós te agradecemos por mais uma resposta. Obrigado, Senhor, por mais um forte testemunho. Obrigado, Senhor, por estar construindo histórias maravilhosas. Histórias com muita aventura, com muito sentimento, com muito humor, com muita ação. Que através dessas vidas sejam construídos filmes maravilhosos, para as pessoas que estão lá fora assistirem e acharem, uau, eu quero viver isso, mano. Eu quero ter essas respostas. Eu quero ter essa certeza. Eu quero viver o que essa pessoa está vivendo. Oh, meu Deus, nos perdoe, Senhor. O Senhor nos deu o fôlego de vida. O Senhor nos deu toda a autoridade no seu nome. Só o Senhor é maravilhoso. Só o Senhor é completo. Só o Senhor é excelente. Só o Senhor continua nos dando forças para continuar caminhando, Senhor. Senhor, nessa noite eu peço que o Senhor pegue nas mãos de cada um que está aqui e puxe, levante aquele que está caído, puxe mais perto do Senhor e abrace cada um aqui presente. Mostre que só existe amor na tua presença. O perfeito amor lança fora todo o medo. Aquele que ainda está perdido, que está desacreditando, ainda não encontrou face a face com o amor. Oh, meu Deus, se apresente a todas essas pessoas. Mostre o quanto tu és maravilhoso, Senhor. Meu Deus, obrigado por esse momento. Obrigado por essa noite, obrigado por esse teto, obrigado por o alimento que nós consumimos hoje o dia inteiro, Senhor. Obrigado por cada ação. Meu Deus, aquele que abriu o coração essa noite e entendeu que só o Senhor
Senhor transforma vidas, só o Senhor transforma histórias, só o Senhor nos permite viver como essas crianças que correm nesse espaço hoje, com o coração puro. Meu Deus, transborde no coração de cada um, eliminando toda angústia, toda ansiedade, todo sentimento de depressão, síndrome do pânico. Meu Deus, cure, Senhor, traga cura para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão sofrendo com seus parentes, no hospital, em casa. Ó meu Deus, que através do grito, da oração de cada um, pedindo força, pedindo saúde, pedindo amor para aquelas pessoas que elas amam, aconteça uma mudança, Senhor. Ó meu Deus, eu creio que o mesmo Deus que está curando vidas aqui, está curando vidas na África, na Ucrânia, na Rússia, em todo o mundo. Tu és soberano, Senhor. Eu te agradeço hoje e sempre. Eu peço, Senhor, eu peço mais unção, eu peço mais detalhes, eu peço mais força, eu peço mais amor e mais vontade de buscar ainda mais a Tua presença, Senhor. Transforme todas essas pessoas que estão aqui como os Teus soldados, Senhor. Soldados de transformação, soldados levando algo que é mais poderoso do que uma metralhadora, do que um explosivo, do que tudo que foi criado pelo homem, que é a Tua presença, a Tua palavra. Nos perdoe, Senhor, por todos os nossos pecados. Nos perdoe, Senhor, por reclamar tanto da nossa vida. Nos perdoe, Senhor, pelas dúvidas. Nós chamamos, Senhor, e entregamos as nossas vidas